Finalmente eu vou fazer um vídeo que há muito tempo eu queria ter feito, que ele é sobre técnicas de manipulação de massa. Então assim, ó, tem um livro, eu acho que é Perseu Abramo, eu vou ver se certinho, que ele é mais focado nos padrões de manipulação da mídia aqui no Brasil, né? Um agradecimento à minha ex-professora de filosofia, Luciana, por ter me recomendado. E a base desse vídeo também vão ser as técnicas que o Noam Chomsky, ele comenta. São 10 técnicas, você pode procurar ali, ó, técnicas de manipulação de massa, Noam Chomsky, tá? E eu vou comentar delas porque há muito tempo eu queria fazer esse vídeo, porque são várias áreas que eu vejo, né, tanto nas discussões filosóficas, políticas, né, no sentido de relacionamentos, são várias áreas que essas técnicas são aplicadas. Esse ano é ano de eleição, então é escarado, vocês vão ver muito, né, isso sendo usado de maneira escarada, é impressionante. Então, ó, vamos lá. Existem algumas técnicas, tá? Os marqueteiros lá, né, do Hitler usaram, né? Eles foram muito inteligentes na maneira que eles usaram isso. Eles conseguiram convencer toda uma população a fazer as atrocidades que foram feitas, né? E eu fiquei pensando, como que alguém consegue, né, convencer um ser humano a fazer coisas que vão contra toda a nossa natureza biológica, né? Que caso você não saiba, a gente já tem dentro da gente, né, algumas coisas que são pré-programadas aí pela natureza, que é o que? Empatia, a gente tem os neurônios espelhos aqui que estimulam a gente a ter um comportamento empático. A gente já tem alguns freios aí que a gente acaba associando com moral, né? Que é relacionado a incesto, a você matar alguém. A gente tem esses freios já, que são mecanismos que ou um deus ou deuses colocaram na gente, caso você acredite nisso, ou que a nossa natureza ou a evolução colocou ali para ser um freio para perpetuar a nossa espécie, né? Para evitar a nossa extinção. E quais são essas técnicas? Ó, se você olhar nos vídeos que eu indiquei aqui, né, técnicas de manipulação de massa, no Noam Chomsky, você vai ver lá que são 10. Eu vou comentar por cima aqui de alguma delas, e é para você se acordar que muitas empresas usam isso nas propagandas, muitos partidos políticos usam isso. Se você apoia o Estado, você tem alguns valores morais que desde criancinha foram ensinados para você na escola, ou às vezes através de religião, através de, né, foi transmitido através de cultura da sua família, na verdade, né? Não é cultura a palavra, seria herança familiar, é algo que é transmitido assim, seu avô falava para seu pai começou a falar para você, você recebeu isso, tá? Ensinamentos aí na sua família. Talvez você esteja sendo manipulado por alguma ou várias dessas técnicas e você não percebeu. Quais são essas técnicas? Ó, a primeira que eu vou comentar é você manter a população distraída com alguma coisa que vai desviar a atenção dela para algo importante que esteja sendo feito ou que esteja acontecendo ali. Então, o primeiro exemplo disso, claro, são a Copa do Mundo, as Olimpíadas, filmes e séries que às vezes a gente vê aí. E o hit do carnaval, por exemplo, você percebe que todo ano tem um hit que parece que as mídias começam a falar disso, né? As redes sociais meio que começam a estimular algum tipo de assunto que mantém a pessoa brigando, conversando. Notícias são fabricadas para que você fique discutindo ali. Então é muito interessante como você percebe que às vezes vai ter alguma votação no Congresso, vai ter alguma coisa importante acontecendo, sai algum escândalo de algum famoso, sai algum evento aí que mantém a população distraída, brigando ou conversando sobre aquilo, ao invés de conversar sobre algo importante. Então, a primeira técnica que eu vou comentar é a distração. A segunda é você coloca uma ideia terrível em pequenas doses. Então, você vai colocando essa ideia bem devagarinho na cabeça da população. Daqui a pouco essa ideia vai ficando cada vez mais comum. Você coloca essa ideia num filme, num livro, né, num comercial, você vai implantando em doses pequenas. A hora que você vê, a população já concorda com aquela ideia em sua totalidade, mesmo sendo algo horrível, né, que moralmente falando seria questionável, algo antiético. Eu nem preciso comentar que a maioria das coisas aqui são ferramentas para convencer você a apoiar algo antiético.
Terceira técnica, você ridiculariza quem está falando algo sério, como se o correto, eticamente falando, fosse ridículo. Onde já se viu você falar isso, cara? Você acha, se você abolir a escravidão, quem que vai catar algodão? Vai acabar com a nossa economia? Você está viajando, isso jamais vai acontecer no mundo. Onde já se viu você permitir que indivíduos sejam livres, que as relações entre seres humanos sejam voluntárias? Isso aí é utopia, né? Eu já ouvi tanto disso, cara. Quando eu estou defendendo algo ético, a pessoa fala que eu estou sendo utópico. Como se eu falar assim, ó, roubar, matar é errado. Ah, você ser contra isso é utopia porque sempre existiu, sempre vai existir. Tá errado. O fato de existir uma ação antiética não anula o lógico, né, ou a coerência lógica de você ser contra aquela ação antiética, caso você deseje seguir uma ética válida. Então, assim, não é porque existem assassinatos que eu vou deixar de ser contra assassinatos só porque eles existem, né? Então, essa técnica é muito comum. Outra é você manter a população ignorante e você evitar que ela tenha acesso à educação. Se você parar para pensar, no Brasil a gente tem o MEC, né? Então o MEC ele controla o conteúdo da educação. A gente tem leis que regem aí a maneira que a educação existe no nosso país. A gente tem algumas imposições que são feitas pelo Estado, ou seja, para você dar aula de tal coisa você precisa de um diploma X. Para você atuar em tal área, você precisa do CREA, você precisa passar na OAB. Você tem várias imposições que o Estado coloca que limita a competitividade e a concorrência ali em cima. Tá? É como se fosse um filtro, né? Que você evita que certas pessoas tenham acesso a várias áreas de atuação aí no mercado de trabalho, né? E a longo prazo você vai mantendo a população burra, porque assim, é muito difícil às vezes você atuar numa área que você gostaria, né? Você tem várias posições estatais, às vezes você não tem uma condição social, uma classe, você faz parte ali de uma parte da população menos favorecida economicamente, então você vai ter que trabalhar do que tiver ali disponível para você não morrer de fome. O Estado usa isso para te manter burro, para te manter ignorante. Né? A gente tem outra técnica que se relaciona a essa, é que você produzir estereótipos de pessoas estúpidas de uma maneira que esses estereótipos de uma pessoa estúpida seja admirado. Então, ó, eu não vou mencionar todas as técnicas aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Você pode se aprofundar neles depois. É só alguns exemplos, mas ó, eu pego um ícone, alguém que é extremamente estúpido, e eu faço com que as pessoas admirem para que eu crie esse estereótipo de você ser estúpido é bacana. E aí, se você está tentando ir na contramão, você está tendo adquirir conhecimento, ter uma mente mais crítica, você vai ser ridicularizado pela população. E aí eu estou atacando o seu gatilho de aprovação social. Você deixa de ser uma pessoa mais inteligente, com uma mente mais crítica, porque você não quer ser rejeitado socialmente. Então, outra técnica que é extremamente comum, e aqui é onde eu vou começar depois a dar outros exemplos, é a técnica de usar a emoção, argumentos emocionais. O Estado usa muito isso para te convencer a apoiar ele, então presta atenção nessa parte, por favor, cara. Se você defende democracia, monarquia, ditaduras, qualquer tipo de arranjo social que ele seja imposto a outras pessoas. Então, você que é feminista e quer que o Estado faça algo para equiparar, né, as relações entre homens e mulheres, você está defendendo escravidão se você quer usar o Estado. Você que faz parte de algum movimento de qualquer minoria que esteja pedindo para o Estado deixar as relações mais iguais aí, está pedindo por um órgão que escraviza as pessoas, por uma gangue criminosa que é o Estado, agredir mais pessoas para que o nível de agressão seja igual. E o Estado te convenceu a fazer isso usando essas técnicas aí. Ele foi implantando a ideia que democracia é algo bonito, que a gente precisa, né, de um Estado para cuidar da gente. Outra técnica de manipulação, Geraldo Alckmin usa muito essa, é falar com você como se você fosse extremamente infantil e burro. Então você pode perceber que quando você vê o Geraldo Alckmin falando, ele fala assim bem devagarzinho para que você perceba. Cara,
Ele trata você como se fosse um imbecil, uma criancinha. É outra das técnicas mencionadas lá pelo Noam Chomsky de manipulação de massas. Eu tratar você como se fosse uma criancinha ignorante. Ai, você não sabe lidar com o seu dinheiro, então eu vou criar aqui o FGTS, porque senão, tadinho, você vai fazer burrada. Ah, eu vou aqui criar a carteira de trabalho, porque tadinho de você trabalhador, você vai ser explorado, você não tem autonomia, né? O capitalista opressor vai te dominar se eu não criar aqui regras trabalhistas, se eu não inventar o salário mínimo. O salário mínimo gera desemprego, gera pobreza, ele ferra os pobres. Salário mínimo é algo terrível, cara. Ele destrói, né, a chance de um pobre ter seu primeiro emprego e de ascender socialmente. É uma maneira de você manter as pessoas ali escravas, mas você não percebe isso. Por quê? Porque a vida inteira você foi ensinado na escola que democracia é bonitinho, que o homem é o lobo do homem, né, que você assinou um contrato social. Tudo isso foi técnica de manipulação de massa imposta em você. A vida inteira você foi criado aí, né, dependendo do nível de educação que você teve, que existe uma luta de classes, que você faz parte da classe oprimida, que você precisa se revoltar e lutar contra o opressor. Eu mantenho a população ignorante brigando ali entre os nichos ali, né? E eles não percebem que todos esses nichos fazem parte do grupo oprimido por uma elite, pelo Estado e por grandes corporações. Agora tô parecendo aqueles conspiracionistas, né? Mas existem famílias aí que controlam o mundo, cara. O Estado é uma ferramenta que elas usam, entendeu? Pessoas que controlam a emissão de dinheiro, controlam a economia, pessoas que criam guerras. A gente é só uma pecinha ali nesse tabuleiro. E essas técnicas, elas são usadas todos os dias, cara. Tanto como uma coisa mais sutil ali para vender algum produto, como para te escravizar, cara. Tipo, você tá na Matrix ali, você luta para proteger aquilo que tá te escravizando, cara. Então, ó, esse aspecto emocional, ele é extremamente usado. Às vezes a pessoa fala, ai, você precisa ajudar os pobres, coitadinhos deles, se não for o Estado que faz isso, se você não pagar imposto, ninguém não vai ter SUS, não vai ter escola de graça, gratuito, né? Você é obrigado a pagar. Então ele te convence a fazer uma ação antiética, que é eu roubar alguém, né? Eu pegar uma parte do dinheiro dessa pessoa para ajudar o próximo, é antiético. Não importa a justificativa moral que você der, mas é para ajudar ali o coitadinho. É antiético, é roubo. Imposto é roubo. As relações entre os indivíduos devem ser voluntárias. Caso contrário, é simplesmente você agir pela força, agir no estado natural. Na playlist aqui de filosofia, de política e filosofia, tem um vídeo descrevendo o que é uma ética válida, o que é a moral, para que ela serve. Tem exemplos de arranjo social ético aí, então olhe, tá? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo. Então, ó, esse vídeo é um red pill para que você acorde que existem várias técnicas que são usadas contra você diariamente para te convencer a viver no automático e para ser apenas uma ferramenta nas mãos daquelas pessoas que controlam o mundo. Então, ó, acorde, velho. Estudar filosofia é extremamente importante para que você abra sua cabeça. Não precisa estudar um autor só, mas estude vários de visões antagônicas, adquira conhecimento, passe um filtro, leia e releia o mesmo livro várias vezes, mesmo de autores que você discorda, para você entender a maneira que eles pensam, entender da onde que vem as coisas que são usadas contra você, tá bom? Esse canal, ó, eu brinco muito aqui, né? Eu falo de vários temas, mas a ideia é que a gente saia do automático. Eu fiz um capítulo inteiro, né, sobre isso, né, sobre política no meu livro. Ele vai sair em breve, tá? Se você quiser me ajudar falando nisso, ó, tem o link da vaquinha aqui, né, para ajudar na produção do livro aí. Então, os links estão aqui, tá? Se você quiser me apoiar, tá aqui. Eu gosto muito de produzir esse conteúdo, tá? Eu aprendo muito, porque às vezes eu preciso estudar um tema, e foi assim que eu caí nisso, né? Na faculdade, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, então eu tive algumas aulas aí de psicologia do consumidor, de filosofia, de história brasileira, e uma delas a gente estudou justamente sobre isso, técnicas de manipulação de massa. Quando eu comecei a me aprofundar nisso, eu falei, caramba, cara, é usado o tempo todo contra a gente. Então, o interesse de quem está no poder, cara, é que você seja ignorante, é que você não tenha mente filosófica, é que você viva no automático, você assuma valores
que foram colocados ali por quem já estava aqui, existia antes de você, você perpetua esses valores. Um deles é legitimação de iniciação de violência contra indivíduos não violentos. Isso é sempre errado. A única maneira de você ter um arranjo social que seja ético é esse arranjo social ser voluntário. Caso contrário, é escravidão. Eu vou terminar por aqui e comente aí, eu faço uma parte 2 desse vídeo, se for o caso, tá bom? Beijo do trouxa.